Sibélio Jovem Leal é mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Desenvolve estudos e pesquisas com as temáticas de gênero e religiosidade afro-indígena brasileira. Foi bolsista de iniciação científica PIBID-CNPq. Integra o grupo de estudos de gênero e sexualidade Flor e Flor, vinculado ao Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba. Atua como professora do ensino público estatal no momento ODR. Participa assiduamente de ativismos feministas e pela diversidade cultural e é membro integrante do projeto Catálogo Geral de Manuscritos Avulsos e Incódices referentes à história indígena e escravidão negra no Brasil. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer o convite de Arthur, dos meninos do PIBID, e também do professor Cícero, e parabenizá-los pela iniciativa, certo? É necessário que realmente a gente tenha esses trabalhos que integrem a universidade à escola, certo? Até mesmo os alunos acabem se instigando, se incitando ainda mais a entrar no bloco científico da universidade, certo? Então, assim, Arthur me veio com a proposta de fazer uma palestra sobre a temática de gênero, e ele mesmo não sabia que eu já estava trabalhando, realizando algumas palestras e algumas escolas aqui, não só de Campina Grande, mas também de outra cidade. Já fui palestrar em Galândia, em Xinanã, São José da Mata, que é onde realmente eu moro e trabalho muito, na Escola José de Leão, desde palestra também aqui no município de Pinhalima, certo? E as minhas palestras se envolvem a temática de gênero e sexualidade na nossa sociedade. Como o próprio Arthur falou, eu fui aluna da UFCG de graduação em História e de pós-graduação em mestrado da UFCG. E nessa minha graduação, eu inseri um grupo denominado Flor e Flor, Estudos de Gênero. Então, por ser a única educadora do grupo, ou seja, trabalhar na escola, trabalhar com mulheres educadoras do grupo, ensino na universidade, sou professora acadêmica, eu fiquei responsável por realizar essas palestras. Então, eu faço uma atividade do Flor que intercalou bem com o desejo dos meninos do convite, certo? Então, assim, é importante a gente ter essas discussões, porque eu não sei quem fez Enem aqui. Terceiro ano, com certeza, então, assim, essas discussões que a gente faz para além dos conteúdos que são trabalhados durante o ano letivo, facilitam e aumenta a sua compreensão sobre a sociedade. Porque são temas cotidianos que, consequentemente, sempre caem em vestibulares, no quesito de redação. Não é isso? Quem é que consegue fazer uma redação, por exemplo, do Enem, sem ter conhecimento histórico? Possivelmente fica extremamente perdido. Certo? Então, buscar o conhecimento, além dos conteúdos que estão nos livros ou das aulas ministradas, é imprescindível para quem deseja realmente se aprovar no vestibular ou fazer uma boa redação, certo? Mas muito mais do que fazer uma redação é a própria questão da vida. Você ter uma reflexão sobre questões sociais do seu cotidiano. Então, essas palestras, essas conversas, não palestras só, porque eu não só vou falar e vocês ouvir, vocês também vão, nós vamos conversar, vocês vão intervir, certo? Arthur me perguntou sobre a dinâmica do livro. E hoje, eu disse o seguinte, não, eu quero falar, e vocês ficarem dormindo, já que a gente tem que trabalhar aqui, e para não ficar chato quando eu estiver falando o que quiser, intervir, fazer um questionamento ou um apontamento, não serve aí. E falo, dá uma vez, ok? Agora sim? Bem, meu nome é Sibélio, né? Jovem Leal, pessoal. Até meus amigos, muitos pensavam que era brincadeira do meu sobrenome, Jovem Leal. Não era adjetivado, mas só que quando eu fui para a minha defesa de dissertação que eu coloquei lá no quadro, meus amigos falaram, Jovem Leal? Eu não quero Jovem Leal mesmo, realmente o meu nome é adjetivado, Jovem Leal. Aí vocês, onde vocês verem esse sobrenome, para não se esquecer de mim, né? Então, primeiro ponto, como
me chamou, né? Ele disse que partiu de um momento aqui, uma turminha sequência de trabalho, mas é um questionamento que muita gente faz durante a vida e não tem a oportunidade de dialogar com ninguém sobre isso. Né? De já pensar os valores humanos, valores para homens e mulheres, como já predeterminados, naturalizados. Ou seja, você já nasce pronto e acabado. E não se questione quanto a esses valores. Certo? Então, quando Arthur me convidou, ele disse que partiu de um questionamento da turma, uma inquietação com relação ao filme Para o Mulher Macho, né? Que fala da grandiosa Anaí. E esse filme não só envolve gênero, mas também envolve muita sexualidade. Bastante. Tanto que aquele grande estigma que ela sofreu foi em termos da sexualidade transgressora que ela praticava. Não é isso? E normalmente os questionamentos que envolvem gênero também envolvem sexualidade. Então, a conversa que nós vamos ter hoje vai envolver tanto uma quanto outra coisa. Para que a gente possa entender de uma forma mais completa o que é ser homem e o que é ser mulher na nossa sociedade. Certo? Então, quem aqui já ouviu falar uma coisinha chamada gênero? Nós, seres humanos sociais, somos inseridos no gênero, culturalmente. Mas o que é isso? O que é o gênero? Para vocês entenderem melhor, eu coloco uma definição aqui. E se quiserem perguntar posteriormente, certo? Gênero é um conceito útil para explicar muitos dos comportamentos de mulheres e homens em nossa sociedade. Ele se refere às relações entre mulheres e homens, homens e homens. Todas essas relações criam várias desigualdades, não só relações sexuais, não. Relações do convívio cotidiano, certo? Todas essas relações criam várias desigualdades, fazendo com que algumas tenham mais poder sobre os outros, sendo considerados mais importantes e respeitados na sociedade, gerando uma hierarquia entre si. Portanto, o gênero é construído culturalmente. Mas aí eu vou perguntar a vocês. Quem aqui pode me dizer o que é ser homem? Eu sou bem sábio, sim, das espécies humanas ser masculino. Você quer ser mulher? Também das espécies humanas ser mulher? Então vamos ver assim. Na fala dele, fica mais ou menos assim. Ser homem é nascer homem. Mulher é nascer mulher. Sim, o que é que torna uma espécie homem? O que é que caracteriza o homem? Para a sociedade tem o pênis. A sociedade tem o pênis. Não, fisicamente, né? Tem o pênis. Mas tem várias mulheres. Você tem As características biológicas As características biológicas mais pelos, e a mulher. Quais são as características biológicas? Sexo, vagina, gestação, né? Amamentação, tá, beleza. Sempre será os biológicos. E os culturais? Vamos lá. Tudo bem. E se eu olho para o corpo de duas pessoas e eu não estou vendo questões físicas muito parecidas e tudo mais, eu não consigo muitas vezes distingui-los. O que é que poderia distinguir? Hã?
já filmou, ela disse. Já? Sim, é verdade. Vocês não estão fazendo nada. As roupas. Sorte de cabelo. Quando é? É quase que. E mulheres? O público é maior, mais mulheres. Veja bem. Isso que vocês aumentaram aí, realmente, são diferenças que existem em corpos biológicos. Certo? O fato de homem ter pênis, né, a vagina, e puder amamentar o homem, tudo essa coisa meninas, que é da mulher, né? Normalmente é isso, quando a mulher sai com vários homens, ela é chamada de quê? Galinha, safada. E o homem? E não ficar com no mínimo 3 mulheres, você vai o quê? Aí você me diz, essas características que vocês falaram aí, para além dessas biológicas, depende de vagina, de gestação, a gente nasce com elas, com esses desejos. Será que nós mulheres, quando nascemos, já queremos ser mães domésticas vivendo no privado? Não. E os homens poderem ter a vida pública deles, poderem sair, se divertir, se pegar todas as meninas e tal, garanhando e tal. Será que a gente vendo essa situação, a gente não iria querer também ter uma certa liberdade? Tanto pessoal quanto privado? Então, me diga uma coisa. Se a gente nasce pronto para relação a isso, por que tem mulheres que transgridem essas normas? De ser doméstica, de arrumar casa, ter filhos, não poder estudar, como eles não podem, mas não deixam. Os pais não deixaram. E se eu disser a vocês que nós não nascemos homens nem mulheres, nós nos tornamos homens e mulheres. A sociedade constrói. A sociedade constrói. Culturalmente. Vocês sabem o que é cultura? Sabem o que é cultura? Nós somos os únicos animais culturais. Quando eu falo nós nos diferenciamos dos outros animais porque somos racionais, não é só por isso, mas é porque nosso poder de reflexão faz com que nós construímos uma cultura, instituímos formas e maneiras de ser. Você já viu o cachorro adestrando o outro, dizendo o que ele deve fazer? Você já viu um gato dizendo para outro que não pode copular, ou seja, não ter uma relação de copulação com os gatos em cima das telhas? Já viu? Eu nunca vi isso. Mas nós temos lugares, instituições que dizem que a mulher não pode se vestir de tal maneira para ela não ser escrava. Nós temos também determinados discursos que dizem que a mulher não pode sair para beber e pá. É feio, isso é para vadia, isso é para homem. Nós temos determinados valores que dizem que o homem, ele não pode lavar louça. E o homem, ele não pode vestir saia. Vocês estão aproveitando
educação sexual e uma série de coisas mais. Na Suíça, homem veste saia. E ele nem assim é chamado de viado. Na nossa sociedade, se não sai de saia, ele é viado. Porque existem valores instituídos pela cultura. Valores são normas que são direcionadas ao ser para que esse ser humano se adeque ao modelo de sociedade que é desejado. Ô Sibeli, existe um personagem, eu estou até dando uma assessoria a uma menina ali que está fazendo curta, e é sobre a história de Pedro Cancha, que é um personagem exótico da história de Campina. Acho que alguns dos meninos aqui conhecem, mora aqui no Mendes. Pedro Cancha chocava a sociedade de Campina Grande nos anos 70, que é uma era de liberdade sexual, mas em Campina, a Marcel Pinheiro ficava chocada quando Pedro Cancha andava pelo centro de Campina com saia. Né? E Pedro Cancha, o cara olha para ele, ele é um machão, parece aquele gaúcho tradicional, mas Pedro Cancha de saia. Né? E isso chocava a Campina Grande. É um personagem que está esquecido e a gente está tentando um documentário para resgatar esse personagem da história de Campina. Interessante, não sabia, tá vendo esse personagem de Campina? Aí eu vou aprendendo cada vez mais. Cada palestra que eu vou aprender mais, pode crer. Usar uma saia. Adorei, eu quero assistir esse documentário. Pode crer. Então, aí, então já temos um personagem histórico aqui em Campina Grande que na década de 70, que não era uma época que aceitava tudo passivamente, e questão já transgredia certos valores. Nós mulheres, quais mulheres aqui que estão de saia? Nós estamos de calça. Até a década de 60, a mulher que veste calça é considerada masculina. Desse jeito, estigmatizada, era motivo de chacota para a sociedade. Né? Nós não podíamos usar saia. Para a novela, né? Vai pegar o final do século XIX e do século XX. É muito boa a novela. Os eventos que passam bem contextualizados. Certo? Nós hoje utilizamos. Por quê? Porque isso não é biológico. Porque isso é cultural. E como a cultura feminista se transforma. Nós hoje, mulheres, podemos ser representadas. Nós temos uma presidenta. Desde 1889, nós nunca tivemos uma presidenta. Se foram homens. Porque o poder público está associado a um homem. Nós mulheres não. A mulher, ela pode ter desejo sexual? Não. Ela tem que ter no oculto, debaixo dos panos. Não se pode falar em ato sexual. Porque se ela falar, ela o quê? Kenga. Quem assiste Gabriel lá? Os estigmas todos. Então, veja só. São adjetivos, são estereótipos, ou seja, modelos que são criados para nos inferiorizar como transgredir algumas regras. Se cria o gênero é muito sério na sociedade. E a partir do gênero que o preconceito se dissemina, não só para as práticas de homens e de mulheres, mas principalmente para a sexualidade. Certo? Então, é importante, quando a gente utiliza o gênero, a gente pensar na sexualidade. A Anaí Davis foi realmente um motivo de estartafeira de uma sociedade. Horrorizou a época. Né? Ter um amante. E quantos homens têm amantes e mais amantes? Ah, não, mas se ele está à feira, ele pode querer ela de continuar com ele. Porque ele está fazendo o papel dele. Né? Eu já escutei esses discursos. Minha mãe era machista do meu pai. Eu jogava no futsal, minha mãe não estava assistindo. Meu pai saía do sala para outra coisa. Para assistir. Eu não vou comer. Então, é muito complicado você tratar isso. Muitas crianças, aí você diz, mas como é que não pode ser biológico se desde criança
muitos se apresentam como desejosos de práticas femininas, pintar unha, vestido, boneca. Aí você diz, desde criança, como é que eles vão ter essa consciência? Mas o mundo está aí com uma série de possibilidades, com uma série de coisas, os anseios, os desejos, eles existem, eles acontecem. São imprevisíveis, a gente não tem domínio sobre eles. Eu não posso chegar para uma criança e colocar dentro da cabeça dela, você vai ter isso, não. Posso tentar. Os desejos mais internos, mais profundos. E os desenhos que assistem. E se de repente a criança gostar mais de um menino gostar mais de brincar de boneca do que de carrinho? É porque vai ser viado? Como dizem, viado entre aspas. Estou ironizando, nem tentando depreciar o homossexual, não, peraí. Estou tentando dizer o seguinte: menino pode ser que desejo disso, já está instituído que menino não pode brincar de boneca, que menina não pode brincar de carrinho, de bola. Quando uma mulher está grávida, está lá, há toda uma cultura esperando por aquele ser. Abraçar aquele ser e ficar quando ela sabe que é menina, qual é a cor do enxoval que é que está? Quando sabe que é menina? O verde, quando está no meio lá, meio está amarelo. É quase branco. Olha aí, eu estava na barriga da minha mãe e eu nem sabia, não tinha noção de que havia todo um enxoval rosa a me esperar. E aí, se de repente eu nasci, eu não cresci não, um negócio de rosa, eu gosto mais de verde. Eu gosto mais de amarelo, eu gosto mais de azul, de preto. E aí? Mas ali já está esperando, já está pronto, já tem valores ali. Junto com aquele rosa ali, vem outros valores. Junto com o rosa vem ser mãe, os casar, porque você tem o príncipe cantado nas histórias de fazer. O príncipe cantado que vai me salvar dessa vida sofrida. Vem novela mexicana e vem tudo de mal. Né? Nome não, nome é o quê? Mal. Cavaleiro de Zodíaco. Hoje é o quê? Ben 10. É o herói. Ele é o herói. Ele não pode. Ele não está esperando uma mocinha linda não para fazer o feliz. Vai tomar para ele, tá? E aí? Como é que eu posso dizer que ele vai ser pronto e acabado para aquilo? Você já tem toda uma cultura esperando, formada ali de só. Você vai seguir isso. Porque se você não seguir isso, você vai sofrer. É conceito. Você tem que ser assim. Se você não for assim, você é doente. Você tem algum desvio hormonal. É isso? Eu quero meu filho dizendo. Eu vou dar uma surra nesse danado para ele aprender a gostar de mulher. Ou não é? Teve um menino em São José da Mata esses dias e o pai dela é extremamente grosso. Ele não é grosso normal, não. Caminhoneiro, né? Normalmente mulherengo e tal. Eu não quero tornar estigmas em ninguém aqui, tá? Mas tem tudo isso. A menina estava namorando com outra menina. Ela foi e disse ao pai, falou para a família, ela expulsaram de casa. Exatamente. Só não dá nela, porque agora está ali marido da pena. Porque se der, se ferra. Mas tem casos de meninas, por exemplo, que levam surras para aprender a gostar de homem. Há casos de meninas que levam surras para aprender a gostar de homem. Como se fosse algo psicológico. Como se fosse algo medíocre. Tem gente que vai até na sessão de descarrego, sabe? Você está dominado pelo poder da automagia. Sabe? Não é não? Não já viu esses casos que é comum.
Muita gente já chegou falando, argumentando sobre isso, né? Passado por isso. Mas vamos fazer, bota lá. Tome cachaça para Exu, parou e não sai. Ainda continua gostando de mulher de mulher, não. Vamos rezar, orar, porque realmente é você. Mas vai dizer, sim. Então, se é cultural, eu posso, de repente, deixar pra lá. Esquecer isso. Não gostar. Leva pra igreja pra ver se não sai. Ela tá dizendo, leva pra igreja pra ver se não sai? É isso. Eu realmente faço preces, faz missa. Oxi, tem casos, eu não sei se é porque eu moro em lugar mais rural, tem casos que não são feitos novenas e tudo mais, depoimentos. Por baixo dos panos a pessoa não sabe, mas quando você é escutar, é porque ela está gostando de dar pessoa, então tem que orar para parar de gostar. Ô Sibeli, esse debate seu sobre essa questão da cultura, né? E aí é a própria questão que é uma competência que a gente trabalha muito comumente, que é a antropologia. Por exemplo, né? Você falou aí de cultura, né? Quando a gente é criança, por exemplo, bola de gude é um evento cultural para crianças, não é? Por exemplo, se um senhor, um velhinho lá no calçadão, para capaz do calçadão tem um velho de 70 anos jogando bola de gude. Culturalmente não é lógico, não é? Aí, por exemplo, é um debate que eles levam, inclusive com eles, a gente já fez esse debate em algumas turminhas no começo do ano. Por exemplo, né, eles gostam muito dessas polêmicas. E o pior é que muitos dos meninos, na idade deles, escutam aqui, mas não aplicam isso na sua vida, ou pelo menos respeitam isso, né, Sibeli? Por exemplo, o professor Cícero saiu daqui mais tarde, passou ali na parada de ônibus, tinha uma mulher muito bonita, o professor Cícero colocou-a dentro do carro e foi para um motel. Ocorreu uma relação que lá. Ocorreu uma relação que lá. Vamos lá. A gente já discutiu isso. Mas vamos discutir isso na frente, Sibeli? A gente teve uma relação lá o quê? Culturalmente heterossexual. Se tivesse lá um soldado da polícia, ele tivesse entrado no carro e eu tivesse ido pro motel com ele. A relação foi culturalmente homossexual. Agora, eu passei lá e vi uma travesti. A relação era o quê? Aí, depende, né? Depende. Tá certo? Uma que eles levantaram um dia desse aqui, que eu achei interessantíssimo. Uma lésbica que se apaixona por uma travesti. A relação é o quê? Entendeu? Depende. É o depende que é a cultura, né? Realmente, porque assim, quando a gente estuda, e para se entender, a gente acaba classificando determinados grupos, certo? Pessoas. Então, o que é que acontece? Tem travestis que se tornam transgêneros, ou seja, fazem uma cirurgia para se tornar mulheres. Só que aí, quando o conceito de gênero é cultural, o que é que se aplica? Se é cultural, quando essa pessoa começa a se apropriar de características ou femininas ou masculinas, muitas vezes também se apresentar, se vestir, levar uma vida muito mais masculina do que feminina, né? Que não é regra, tem muitas pessoas extremamente femininas e muitos gays ou homossexuais extremamente másculos, certo? O que é que se aplica? Como essa pessoa gosta de ser considerada? Travesti adora ser chamada de ela, ser mulher. Eu quero ser mulher. Eu posso ter um pênis, mas eu quero ser mulher. E outros dizem, não, eu quero continuar sendo. Quero continuar com o meu pênis, mas quero essas características de mulher. E outros, eu não quero. Eu quero realmente ter uma vagina. Eu quero isso. Teve um caso no final desse que fez a cirurgia, depois quis fazer a cirurgia, e hoje nós temos um termo para não considerar homem ou mulher.
Já criou-se uma outra teoria pelo avanço da ciência que está se apresentando pelas pessoas mesmo constroem seu próprio filho. Que é a teoria queer. Queer, que é estranho em inglês. E então a pessoa não sou homem nem mulher, sou queer. Tanto que eu promovi um evento agora e o pessoal aí meu amigo disse, vamos fazer um teste homem e mulher. Homem é tal preço, mulher é tal preço. Eu disse, sim, se for fazer homem e mulher, também tem que colocar filho. Porque aí eu disse, mas passa o que é filho? Eu disse, o entretemos, nem outro. Certo? Então assim, depende de como aquela travesti queira se considerar. Normalmente nós sabemos que quando há o pênis. É uma coisa que eles podem querer pesquisar depois na internet. Vacila, botar aqui. Aí vocês vejam o quanto que a cabeça da gente, eu tinha terminado. Teórica. A estudiosa dessa teoria é Vacila. Pode colocar no Google que você E veja a vergonha que a gente passa, né, Sibeli? Eu já era professor de história há muitos anos, professor na especialização. Aí eu cheguei um dia, fui dar um curso de especialização a professor de João Pessoa. Aí no meio da aula, o debate, era uma turma só de professores. Aí o aluno gerou um debate. Professor, eu sou da teoria queer. Aí eu, para não dar uma de burro, né? Eu disse, certo, aí fudeu o assunto dele. Não, você veja, porque é importante a pergunta e a dúvida, por isso que um debate desse aqui é tão gostoso. Quer dizer, eu já tive não sei quantos anos de estrada como professor numa, como diz o pessoal, numa pós, né? Mas eu não sabia o que era teoria, e olha a vergonha que eu passei para esse aluno. A sorte que eu disfarcei lá, engomei, mas não sabia o que era, quer dizer, eu poderia ter gerado um debate muito maior. Então, professor, eu sou adepto da teoria queer, e eu sei saber o que era. Então você veja o quanto que, de certa forma, eu perdi nessa aula. Né? realmente. Por falta de conhecimento. Aí, no caso, outra pergunta aí. O estigma é que você estaria praticando uma relação homossexual, certo? Porque culturalmente se criou esses conceitos para adequar as práticas neles. Então, assim, nós sabemos que se tornam mulheres e tudo mais, mas aí passou por uma transformação. Talvez para a sociedade mais à frente, né, que é o sonho e tal, mas possivelmente ter essa representação sexual e relacional, e não só pautada no gênero, na construção do padrão de homens e de mulheres, aí essa prática vai ser comum. Nem vai ser considerada normal, porque se você. Muitos dizem, mas é mulher para ser considerada dentro da normalidade. Muitos dizem, é homossexual. O importante é que quem pratica gosta de se prazer pela coisa. E que não desrespeita. Então, assim, no caso do professor, é uma pergunta interessante que não deixa de ser homossexual. Dentro dos conceitos que são criados, certo? Mas as práticas seria uma relação porque ela se sente mulher. Para que ela se sente, realmente. Mas aí ela vai saber, de certa forma, mesmo que seja um transgênero, fez uma cirurgia. E mesmo se elas nas subjetivas, dentro do nosso estudo, dentro do estudo, ela vai ser considerada homossexual e não heterossexual. Mesmo ela se considerando, porque passou por um processo de transformação. É como outro debate, por exemplo, quando eles estão no segundo ano, essa experiência que eu tenho muito com o segundo ano, a gente quando está dando Revolução Francesa, aí a gente trabalha lá as conquistas da Constituição Francesa. Aí uma das conquistas é a figura do cidadão ativo e cidadão passivo. Aí gera aquela brincadeira na sala, e a gente vai discutir que lá na Revolução Francesa o ativo é o cidadão que vota e o passivo é o cidadão que não votava. Né? Aí a gente aproveita e pega carona e vamos para gênero, né? A gente vive no meio de uma meninada que hoje tem a opção da internet, né?
E eu observo muito, por exemplo, Sibeli, em salas de bate-papo, né, onde as pessoas se afirmam muito, né, como, por exemplo, a gente, se eu entrar na sala de bate-papo aqui agora, vou observar, muitas pessoas vão se assumir lá como eu sou um ativo, muitas pessoas vão dizer o que é passivo. Aí eu pergunto, e o que é ser ativo e o que é ser passivo? Será que as pessoas não estão no pé de igualdade? Porque a ideia realmente o ativo é aquele que que penetra, e o passivo é o que é penetrado. Só que em relação sexual, tem pessoas que, consequentemente, sentem mais prazer com uma coisa ou outra. Por exemplo, tem muitos casais héteros que muitos homens adoram fio terra. O que seria o fio terra? Ele se torna passivo naquele momento. Então, tem um lado e outro. Dependendo do momento, das atitudes naquele instante, certo? Então, caracterizar uma pessoa de uma atitude passiva aí tem muitos homens que dizem, ele já pegou vários homens, né? Como se diz, comeu vários homens. Mas ele, por ele ser o ativo, ele não sou o quê? Eu fui ativo, porque eu comi. E a relação sexual com o homem, tudo que você com o homem, não querendo misturar. Não, você pode ser raça. Mas aí você dessa parte, de repente, ser homofóbico, nem um contraditório. Você ficar com o homem, realmente você ser homofóbico é extremamente contraditório. Você querer reproduzir o tamanho de violência. Mesmo praticando, se você dá o direito de também ser violentado. Certo? Então, está vendo como é interessante como a questão do gênero ainda leva a sexualidade, é como se não tivesse. Porque parece que é na sexualidade onde nós nos firmamos enquanto homens e enquanto mulheres. Né? Porque dentro desse gênero vem uma norma para a sexualidade. Não é isso? Dentro da mulher, não, dentro do universo do que é uma mulher, dentro do universo do que é um homem, tem o universo da sexualidade. Um homem que gosta de carro, tem brincar de carrinho, tem cristianos que tudo mais, ele tem que ser heterossexual. A mulher que veste a moça e tudo mais, ela tem que ser heterossexual. Estão interligados. Veja só a questão do gênero e sexualidade. Existe grande parte, né, desse gênero, né? A parte da sexualidade define mais de 50% de todo o resto. A pessoa poderia ser de um gênero, praticar, por exemplo, uma mulher, ela ter relações heterossexuais normais mas ser do gênero, assim, vamos dizer, da vivência, da aparência, ter outra aparência, por exemplo, como homem, mas ela seria considerada como mulher. Isso, muito bem. Então, isso mesmo, veja só. Há casos que tem homens que parecem extremamente feminados, se apresentam extremamente feminados, e são heterossexuais. E mulheres que também se apresentam masculinas e são heterossexuais. Certo? Já. Ele se veste mulher, mas eu não lembro se ele é casado com
Porque, por exemplo, tem muitas drag queens, muitos homens casados com famílias que se vestem de drag queens. Quais são os shows de drag queens? Você sabe, não tem de drag queens? Crossdresser é aquela crossdresser, homens e crossdresser, homens só se gostam de se expressar bem. Por exemplo, tem pessoas, tem homens que adoram travestis, mas querem travestis para serem passivos. Só porque acham lindo o corpo feminino, porque acham lindo os seios, mas porque são gays. E adoram serem penetrados. Existem N fatores, N traços intersexuais. Eu não vou conseguir para vocês chegar aqui e dizer passar. É isso e isso. É impossível. Meus desejos, eles acontecem. Entra uma frase. Tem uma frase de Anthony Arthur, que é um grande teatrólogo. Ele diz o seguinte: não há nada mais anárquico e contraditório que os desejos. Ele diz assim: sintam-se a mão do que ele fala. Não há nada mais anárquico e contraditório que os desejos. Nós não sabemos o que nós vamos desejar. Apenas acontece. Você pode se apaixonar. Quando eu digo a todo mundo, a gente não se apaixona por genitália. A gente se apaixona por pessoas. Então eu não posso forçar nenhum homem ou nenhuma mulher, da heteronormatividade, querer ter que se apaixonar por outra mulher. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem que sair praticando a homossexualidade ou a lesbianidade. Estou dizendo aqui que existe culturalmente uma forma instituída para os nossos corpos. Certo? Padrões, lugares, espaços. Que se você se deslocar você já sofre preconceito. Você já é violentado socialmente. E aí, você também começa a pensar sobre suas posturas, suas práticas cotidianas. E se adequar, tentar se adequar ou não, ou experimentar de vez todos aqueles valores. Certo? Só que aí, como eu disse agora, quando nós nascemos, já temos toda uma gama de cultural nos esperantos, com ela vem a heteronormatividade. Se nasce com um pilarzinho, tem que gostar de uma vagina. Se nasce com vagina, você tem que gostar de uma. Você não é pensado que todo ser humano tem desejos. Você é pensado que ser todo ser humano biológico, pronto e acabado para aquilo. Aqui é que está a diferença entre sexo e gênero. Para você ver que eles são diferentes, mas estão muito próximos. Vamos lá. O que é sexo? Olha lá, o conceito de sexo explica as diferenças entre macho e fêmea da espécie humana. Já é uma outra discussão em torno mais acadêmico sobre isso, porque eu não estou dizendo que nem o sexo mesmo é para definir macho e fêmea e tal, mas isso aí é mais para a gente. Certo? E para vocês que entram para a área de humanas, que entrar na área de história, serviço social e vice-versa, e aí se ampliando, poderem ter uma noção mais básica e já saber que existem teorias que nós estamos além disso aqui. Então, é a partir da observação e do conhecimento das diferenças sexuais que a sociedade cria ideias a respeito do que é homem e do que é uma mulher, o que é masculino e o que é feminino, ou seja, as chamadas representações de gênero. Ao homem, é permitido chorar? Brincadeiras dos homens, brincadeiras de violência. Você já se manteve trancar o choro, não pode chorar. Você chorava, a menininha. Não é não? Você tem que chorar assim. Se eu não chorasse, ele está chorando, pensava que seria uma atrasada. Né? A menina, se fosse batendo. Se dentro de uma confusão de obrigar a menina a bater assim, a bicha é macho. Desse jeito. Diga se não é. E o sexo? O sexo. Vamos lá. Nós somos machos e fêmeas. Tem essa concepção aí. Tem da biologia. A biologia estuda a gente
macho e o que é ser fêmea. Mas nós temos padrões para o que é ser macho e o que é ser fêmea. Para nos tornarmos mulheres e nos tornarmos homens. Certo? Entenderam essa diferença entre sexo e gênero? Aí é que tá. Qual é a relação entre gênero e sexualidade? Vamos lá. A nossa sexualidade também não é dada pela natureza. E é isso que eu estou falando desde o início. Certo? Nascemos com o sexo associado à genitalidade, vagina ou pênis, ou e aí você vai decidir. E agora, se agora você vai desejar por homem ou se vai desejar por mulher. Se de repente eu gosto da minha vagina, mas eu desejo a mulher. E agora? Fico nessa questão duas vezes. Por causa da cultura mesmo. Certo? Aí nós temos. Mas os nossos comportamentos, desejos e sentimentos têm uma ligação direta com a forma como as relações de gênero estão organizadas na sociedade. Assim, nosso meio cultural institui uma forma aceitável de praticar a sexualidade com base na heteronormatividade. Sabe o que é heteronormatividade? Uma norma que diz que homem tem que gostar de mulher e mulher tem que gostar de homem, certo? E tem outros termos, certo? No entanto, não existe uma única forma de viver a sexualidade. E essas várias formas também se modificam ao longo da história. E como é aceita essa história, pessoal? Hoje nós estamos num mundo mais liberal em termos sexuais que há 100 anos atrás. Algumas décadas atrás. 50 anos atrás, por exemplo. A minha professora, um professor mesmo disse que vou sair, como é o nome dele? Pedro Gancha, que se vestia de saia na década de 70. Isso era um choque, mas ainda hoje, se o homem sai de saia, também vai chocar a sociedade. 40 anos posterior. Aí você toca aí na questão da violência, né? A gente tem a mania de achar que a violência é só essa violência das armas, né? Isso. Do tiro, né? Você fala aí nessa violência social. Por exemplo, eu trabalho com educação penitenciária faz 17 anos e olha que violência do Estado. Quer dizer, as pessoas são presas porque cometeram um ato de violência, não é? As pessoas estão presas porque cometeram violência. Mas olha o Estado sendo violento. Por exemplo, no sistema penitenciário moderno, uma travesti, ela era para estar no presídio masculino ou feminino. E um queer, se ele cometer um delito, onde é que ele vai ficar? Quer dizer, se um queer, um menino aqui, por exemplo, existisse algum queer masculino aqui, e ele hoje cometesse um delito, matasse uma pessoa, ele ia ser colocado no presídio masculino. Aí quem passou a ser violento não foi ele não, foi o Estado. Porque se ele não tem definição para ele deveria ter uma prisão específica para os queers, né? Para os transgêneros. Eu tenho muitas apenadas, amanhã eu estou com elas de manhã, que elas estão extremamente masculinas. Com certeza elas tirariam a cadeia delas muito mais felizes ou sossegadas no presídio masculino. Mas e aí? Quer dizer, a cadeia reflete a violência da sociedade. Ela não respeita a opção cultural das pessoas. É como, por exemplo, vamos levar isso até para o campo religioso. Tem muitas penitenciárias onde a doutrina lá é protestante. E como é que fica o católico, o ateu, o bandista nesse sistema? Quer dizer, isso também é violência, pessoal. O debate de Sibéria leva também para a gente pensar as violências não armadas. Né? Que é o que o dia chama de violência simbólica. Simbólica. Tá certo? Não, você estava falando desse ponto aí de presídio, travesti, essas coisas. Eu vi uma reportagem que um travesti protestou um bar, porque não deixou ele entrar no banho feminino. Mas se a mulher se sente à vontade de coisa lá, como é que fica esse negócio? E aí? Aí, deixa eu ver. Em alguns E ambientes. se os homens também não se sentem à vontade de coisa no bar? Em alguns ambientes. Deixa eu Na roupa? completar isso. Em alguns ambientes.
Pronto. Normalmente, dependendo da genitália, ele vai ter que ter a consciência dos espaços que ele vai ter que ocupar quando não se tem uma opção que se adequa melhor a ele. Por exemplo, tem determinados ambientes em determinadas cidades onde já são 3 opções de banheiro. Um banheiro unissex, banheiro masculino e banheiro feminino. O mix. Né? Quer dizer, você está fazendo uma proposta aí, indireta no seu discurso, interessante para o futuro. As futuras gerações terão que, numa situação dessa, ter ambientes mix. Ou seja, no bar, por exemplo, a gente chegou hoje no restaurante, tem a área do fumante e do não fumante. Se eu quiser, eu não fumo, mas eu posso querer ir para a área do fumante. Eu tenho que pagar o preço de aguentar o cheiro do cigarro. Já que quem fuma quiser vir para a minha área, vai ter que pagar o preço de não aguentar ficar sem fumar. Quer dizer, isso foi um avanço para a sociedade, mas não foi? Mas durante muito tempo o fumante frequentava o mesmo canto do não fumante e vice-versa. Mas avançamos. É lei agora. Quer dizer, o que você está levantando, futuramente pode virar o quê? Com certeza, nós já temos uma imagem aí que eu vou mostrar para você mais à frente, de uma outra possibilidade também que foi instituída na empresa, certo? Deixa eu ver aqui. Como o tempo já está correndo, certo? Como o tempo já está correndo, eu vou nesse ponto aqui, da lesbo-homotransfobia, o palavrão, não é isso? É um palavrão. Veja só, o que seria então a lesbo-homotransfobia? De acordo com a heteronormatividade, qualquer outra prática que seja existente ou atuada pelas pessoas, elas vão provocar aversão, fobia social. Fobia é medo, certo? Então, medo da sociedade com relação a elas. Então, a nossa sociedade, enquanto heteronormativa, ela também é lesbo-homotransfóbica, certo? Então, a lesbo-homotransfobia é uma série de atitudes e sentimentos violentos a lésbicas, homossexuais, transexuais, travestis e transgêneros, que resultam em práticas de antipatia, desprezo, aversão, violência, seguida de assassinatos e medo para com a população LGBT, certo? Então, LGBT, porque há sempre uma discussão em torno desses siglas, porque muitas lésbicas reclamaram para que não vinham à frente dos gays. Os movimentos vai ser os movimentos sexuais que discutem isso. E ainda tem às vezes o S no final, que é o simpatizante. Então, normalmente estou tirando, colocando GLBTT, lésbicos, bissexuais, que seriam então simpatizantes e travestis transgêneros, certo? Então, é essa lesbo-homofobia que se leva a certos casos de violência, principalmente aqui na Paraíba. Nós somos, eu acho que é o 7º estado mais homofóbico do Brasil. Nós chegamos a cometer crimes de homofobia muito maiores do que São Paulo, com uma população maior. Os crimes de homofobia que acontecem lá, toda essa população é ínfimo para o tanto que acontece aqui, com relação ao que acontece aqui, certo? Uma chamada que eu achei bem interessante de mostrar a vocês no jornal que a Paraíba registra 15 crimes homofóbicos em 6 meses. Ele tem um ranking do Nordeste, gente. Mas isso está atrelado a uma coisa, a questão cultural, principalmente. O Nordeste é um dos estados mais machistas, certo, do Brasil. Porque é aquele estado que o cara tem que ser arretado. Significa andar com facão, né? Na cintura. É arretado. Você não pode deixar de mulher não, se é feminino. Assim, normalmente. Não querem naturalizar esse cara. Mas, historicamente, se construiu essa ideia de homem. E a gente caminha numa velocidade que em outros lugares não tem de chegar de imigrantes, mas não possui essa questão cultural tão arraigada como aqui. Tanto que, principalmente, a Paraíba. Os índices que nós temos. Isso é cultural, isso não é biológico. Certo? Isso aí. A homofobia, isso é aquela que mata. A homofobia é o que o professor falou aí. O próprio
respeitado socialmente, institucionalmente pelo Estado, burocraticamente. Mas isso também é homofobia. Quando você xinga o outro dentro da sala, por ter essa orientação sexual diferente, sim, a sexualidade, ela não é posta no prato de amanhã, nós temos a lesbianidade, a homossexualidade, certo? Os travestis, e você vai dar espólio. Aí eu quero aquilo lá, não é opção. Sexualidade é construção cultural, construção social. Nós construímos a nossa sexualidade a partir das nossas vivências, das nossas relações, das nossas experiências. Certo? Então, era muito fácil se fosse opção. Quem queria ser gay? Quem danado queria ser gay para sofrer duas coisas que sofre? Era muito mais normal para o menino, mais prazível, de certa forma, relacional, do que ter que passar por isso, sabendo a sociedade, com violência visual. Né? Social. Social, passar. Isso aqui é mais questão de direitos humanos. Aí, uma imagem. Foi uma sociedade livre da lésbica ou homofobia. Aí, imagem aí, vocês estão vendo? Isso, já viu essa reportagem? Bem, isso aconteceu na Alemanha. Já assinaram a lista? Eu não sei. Eu já procurei. Veja só. Essa história aqui é de um homem que vivia em Berlim, na Alemanha, da Metrópole. Cara é cabeça. Certo? Ele vivia em Berlim. Teve que se mudar para outra cidade, lá na Alemanha. E isso levou o menino. Quando o menino entrou na escola, a escola de Berlim já estava acostumada. Mas quando ele foi nessa escola, o que aconteceu? Todos começaram a fazer chacota. Ah, você está estressado, faz unhas, faz. Aí a filha chegou chorando e o pai disse para ele: você é que não vai ajudar. Foi e vestiu saia. Eu não quero criar meu filho com essas ideias retrógradas do gênero. As pessoas vestiu saia. Aí o menino, quando os alunos faziam chacota com ele, eles disse: vocês só não vestem saia entre prazer, porque os pais de vocês também não vestem saia. O meu deixa, de vocês não. E tudo com vontade de vestir. Não necessariamente não. Não necessariamente não. Mas isso mostra o amor que o pai tem e a educação que deve ser dada ao filho. Ela tem que estar ali, os valores são partidos. Mas também tem que ser dada com amor, com apoio. Por quê? O que acontece com muitos meninos? Crescem com desejos de homens, e não